Olá pessoal, nesse vídeo vamos falar um pouquinho sobre os capacitores. A principal utilização dos capacitores em circuitos eletrônicos é a sua capacidade de armazenamento de energia elétrica, né? Devido a essa característica, eles são usados como filtros nos circuitos eletrônicos, com o objetivo de diminuir possíveis oscilações no valor de tensão. São bastante utilizados também para bloquear a passagem da corrente contínua ou permitir a passagem da corrente alternada. No decorrer do nosso curso, vamos ter oportunidade de verificar e comprovar, essas aplicações do capacitor, analisando diversos circuitos que vamos estudar e montar. O capacitor, ou condensador, como também é chamado, é um componente composto basicamente de duas placas de material condutor, denominados armaduras, como a gente está representando aqui na figurinha. Então, nós temos aqui uma placa metálica, outra aqui do lado de baixo, são duas placas metálicas. Entre essas placas metálicas, nós temos um material isolante, que recebe o nome de dielétrico. Tanto as armaduras como o dielétrico vão ficar dentro de um invólucro, né? E para que a gente tenha acesso a esse capacitor propriamente dito, nós temos os terminais de ligação. São esses terminais de ligação que estão conectados nessas armaduras que a gente vai conectar o capacitor num circuito eletrônico. Como já dito, o capacitor armazena energia elétrica. E essa capacidade de armazenamento depende de alguns fatores. Um deles, a área das armaduras. Quanto maior for a área, quanto maior for essa placa metálica ou essas placas metálicas, que constituem as armaduras, maior será a capacidade de armazenamento. Um outro fator que interfere diretamente, ou influi diretamente na capacidade de armazenamento é a espessura desse material isolante, a espessura desse dielétrico. Quanto mais fina for a espessura desse dielétrico, também maior será a capacidade de armazenamento desse capacitor. E, por fim, a natureza desse dielétrico. Quanto maior for a capacidade de isolação desse dielétrico, também maior será a capacidade de armazenamento desse capacitor. Então, esses são os três fatores que influenciam na capacidade de armazenamento de um capacitor. A grandeza que caracteriza a propriedade de um capacitor de armazenar cargas elétricas, ou seja, o quanto de energia ele é capaz de armazenar, é chamado de capacitância. Sendo a capacitância uma grandeza elétrica, é possível, então, de ser quantificada, de ser medida. E a unidade de medida da capacitância é o farad, que é representado pela letra F maiúscula. Na prática, a unidade farad é muito grande. Então, a gente acaba utilizando submúltiplos dessa unidade, como, por exemplo, o microfarad e a milionésima parte do farad. Usa-se também o nanofarad, que é a bilionésima parte do farad, e o picofarad, que é a trilionésima parte do farad. Em alguns capacitores de uso assim, bastante específico, como por exemplo capacitores usados na partida de motores monofásicos de fase auxiliar, podemos encontrar capacitores da ordem de milifarad, que é a milésima parte do farad. Já há algum tempo por aí, surgiram os tais dos supercapacitores, A gente vai falar um pouquinho sobre eles mais adiante. E a gente pode encontrar aí supercapacitores com capacidade de armazenamento de alguns farads. Todo componente eletrônico possui um símbolo para que possa ser representado nos diagramas. Aqui na figura estamos mostrando os símbolos
do capacitor despolarizado, do capacitor polarizado, do capacitor variável e do capacitor ajustável. Na sequência do vídeo, a gente vai comentar um pouquinho sobre cada um desses tipos de capacitores, né? Mas a princípio, pessoal, o ideal seria que todos os capacitores fossem despolarizados. Mas devido a características construtivas e dos materiais empregados em sua fabricação, existem os capacitores polarizados. Normalmente, eles são para capacitâncias mais elevadas. Temos aqui 3 símbolos, de capacitores polarizados. Nas publicações mais atuais, mais moderninhas, o pessoal está optando mais por esse símbolo aqui, Mas você vai encontrar aí em publicações mais antigas essa simbologia ou essa simbologia, principalmente nos diagramas de origem americana, o pessoal costuma usar bastante esse símbolo aqui. Mas qualquer um deles continua valendo, tá, pessoal? Esses capacitores polarizados não podem ser utilizados em CA, porque a inversão da polaridade de tensão em seus terminais vai danificar o capacitor. Nos terminais desses capacitores aqui existe uma identificação de polaridade. A ligação invertida desse capacitor aqui vai provocar algumas reações lá no seu interior, isso aí vai produzir gases e o capacitor chega a explodir. Mais para frente, quando eu mostrar a foto desses capacitores, eu vou mostrar um detalhezinho que esses capacitores aqui vêm com uma proteção para que a explosão não seja tão forte. Antigamente era uma verdadeira bomba quando isso aqui explodia, tá? Hoje em dia não chega a ser uma explosão, ele se rompe, existe lá no seu corpo uma espécie de um fusível mecânico que impede uma explosão mais forte. Bem, mas os capacitores armazenam energia elétrica, eles se carregam eletricamente, E vamos ver como acontece esse processo de carga. Muito bem, o processo de carga no capacitor, ele não é linear, ou seja, a tensão presente sobre o capacitor não aumenta proporcionalmente com o passar do tempo. Vamos analisar o que ocorre durante o processo de carga do capacitor conforme esse circuitinho que a gente representou aqui. Olha só, nesse instante, como a fonte está desconectada do circuito, temos o capacitor totalmente descarregado. O potencial elétrico em ambas as armaduras é de 0 volt. Sobre o resistor, a tensão também vai ser 0, pois o seu lado A está aberto, Nós temos o circuito aberto aqui, ó. E o lado B está ligado à armadura superior aqui do capacitor, digamos assim, Que também está no potencial de 0 volt. Dessa forma, não temos corrente alguma circulando pelo circuito. Se nós não temos corrente circulando pelo circuito, nós não temos queda de tensão sobre esse resistor. Muito bem. Ao conectarmos a fonte ao circuito, temos momentaneamente 10 volts sobre esse resistor, Porque esse lado A está ligado aqui no potencial positivo da fonte, que está no potencial de 10 volts, e o lado B está conectado à armadura superior do capacitor, que, se ele está descarregado, está com potencial de 0 volt. Então, um lado está ligado no potencial positivo de 10 volts, o outro lado está ligado na armadura, que inicialmente está no potencial 0. Isso no instante inicial, pessoal? A gente vai ter, então, uma corrente inicial passando pelo resistor de 1 ampere, não é isso? Eu tenho 10 volts, 10 ohms, toda essa tensão no instante inicial está sobre o resistor, então eu vou ter uma corrente inicial de 1 ampere. Com o passar do tempo, a diferença de potencial entre os polos da bateria e as armaduras do capacitor vai diminuindo, porque elétrons saem do polo negativo da fonte
e vem para essa armadura inferior do capacitor. E elétrons vão sair dessa armadura superior aqui do capacitor e vão para a fonte, para o polo positivo da fonte. Pessoal, isso não acontece de imediato, né? No instante em que eu fecho aqui o circuito, que eu conecto a fonte, aqui o meu circuito, esse potencial aqui nas armaduras do capacitor não vai imediatamente para o mesmo potencial da fonte. Isso leva algum tempo. A gente vai ver que esse tempo que esse potencial aqui vai demorar para atingir o mesmo potencial da fonte depende de alguns fatores. Mas olha só, o potencial aqui que inicialmente estava em zero vai aumentando então. Se o potencial aqui nas armaduras do capacitor vai aumentando com o passar do tempo, a diferença de potencial entre os polos da fonte e as armaduras do capacitor vai diminuindo. Essa diminuição da DDP entre a fonte e o capacitor vai fazendo com que a corrente sobre o resistor vá diminuindo. Essa corrente que a gente está admitindo aqui, pessoal, é a corrente de carga do capacitor. Até que quando as armaduras do capacitor estiverem com o mesmo potencial dos polos da fonte, não existe mais tensão sobre o resistor. E, portanto, a corrente vai ser nula, né? Então, a hora que essa armadura aqui atingir o mesmo potencial do polo negativo da fonte, e essa armadura aqui atingiu o mesmo potencial do polo positivo da fonte, não tenho mais diferença de potencial entre os polos da fonte e as armaduras do capacitor. Então, não tem mais como circular elétrons da fonte para o capacitor e aqui do capacitor para a fonte. Então, não tenho mais corrente. Nesse instante, o meu capacitor está, então, totalmente carregado. Se eu não tenho mais corrente passando por aqui, eu não tenho mais queda de tensão sobre esse resistor. O tempo de carga de um capacitor depende de dois fatores: da resistência do circuito de carga. Então, quanto maior for essa resistência, mais tempo ele vai demorar para atingir a carga total. E depende do seu valor de capacitância. Se for um capacitor de capacitância baixinha, ele vai carregar mais rapidamente. Se for um capacitor maior, com uma capacitância mais elevada, com uma capacidade de armazenamento maior, né? Ele vai demorar mais tempo para se carregar. E vice-versa, né, pessoal? Maior capacitância, maior tempo. Menor capacitância, menor tempo. Mesma coisa em relação à resistência, né? Maior resistência, maior tempo. Menor resistência, menor tempo. Então, como vimos, quando a corrente é menor, a tensão sobre o capacitor aumenta mais lentamente. Isso significa que se aumentarmos o valor de R, o capacitor levará mais tempo para se carregar. O mesmo acontece em relação à capacitância, né? O que a gente acabou de falar. Um capacitor com o dobro da capacitância em relação a outro necessita o dobro de cargas armazenadas para ficar com o mesmo potencial, né? Assim, pode-se concluir que o tempo de carga de um capacitor ligado a uma fonte de CC é diretamente proporcional aos valores de R e de C. A análise matemática do processo de carga mostra que o capacitor se carrega segundo uma constante de tempo. Essa constante corresponde ao produto dos valores de R e C do circuito. O resultado do produto R em ohms e C em farads é dado em segundo. Dessa forma, todo capacitor ligado a uma fonte de CC por meio de uma resistência elétrica estará completamente carregado após algum tempo. Esse tempo de carga total está diretamente relacionado com a constante de tempo RC, R vezes C. Ou seja, um capacitor está completamente carregado após transcorrido um tempo total de 5 vezes a constante RC, como a gente está demonstrando aqui na formulinha aqui, tá certo? Aqui a gente está mostrando graficamente, né, o comportamento da tensão
quando o capacitor está se carregando, e da corrente de carga, né? A gente viu que quando a gente conectou aqui a fonte ao capacitor, o capacitor estava completamente descarregado, né? Com o passar do tempo, ele foi se carregando, é isso? Até que vai chegar um ponto em que ele atingiu o equilíbrio, né? Ele está com o mesmo potencial da fonte. A partir desse instante, estão em equilíbrio, não acontece mais aumento de tensão sobre o capacitor. Atingiu o valor da tensão da fonte, pronto, se estabiliza. Durante esse processo de carga, nós temos corrente, não é isso? Enquanto o capacitor está se carregando, nós temos corrente de carga. Essa corrente, no instante inicial, é máxima, não é isso? A gente até falou lá que era de 1 ampere, que nós tínhamos 10 volts no instante inicial, né? No instante inicial, esse lado aqui estava ligado nesse potencial de 10 volts aqui, e esse lado aqui estava ligado nessa armadura que estava em zero. Então, no instante inicial, a corrente é máxima. Com o passar do tempo, a diferença de potencial entre as armaduras do capacitor e os polos da fonte vão diminuindo, né? Se vai diminuindo a diferença de potencial, vai diminuindo a corrente, até que as armaduras do capacitor entram em equilíbrio com os polos da fonte e não temos mais corrente. Então, no instante que a gente não tem mais corrente, significa que o capacitor está completamente carregado. Vamos ver agora, pessoal, como se dá o processo de descarga do capacitor. A descarga do capacitor é o processo pelo qual esse componente, previamente carregado, retorna ao estado de equilíbrio elétrico. Vamos analisar esse processo através desse circuito que a gente está vendo aqui. Vemos o circuito, um capacitor carregado. Nesse instante, a DDP entre suas armaduras é de 10 volts, aqui no nosso exemplo, né? Então, como o resistor aqui está desconectado, o nosso circuito está aberto, esse capacitor vai permanecer carregado por tempo indeterminado. Se fosse um capacitor ideal, esse tempo seria infinito, mas sabemos muito bem que isso não existe, né? Porém, se conectarmos o resistor ao circuito, o capacitor vai descarregar. Inicialmente, durante um curtíssimo espaço de tempo, teremos uma corrente alta sobre o resistor, pois está sendo aplicado sobre ele toda a tensão armazenada no capacitor, que nesse instante inicial, a gente está considerando aqui que é de 10 volts. Essa corrente elevada faz com que o capacitor vá descarregando rapidamente. No entanto, né, pessoal, num segundo instante, a tensão aqui no capacitor já vai ser menor, né? Porque vou ter elétrons que estão saindo aqui dessa armadura, passando pelo resistor e vindo para a armadura aqui superior, né? Então, essa diferença de potencial, esse valor de tensão aqui vai diminuindo. Consequentemente, essa corrente também vai diminuindo. Conforme essa tensão aqui vai diminuindo, então, o capacitor começa a descarregar mais lentamente. Quanto menor for a tensão restante no capacitor, menor a corrente de descarga e mais lenta é a descarga do capacitor então, até que o capacitor esteja totalmente descarregado. A mesma expressão matemática que serve para carga, serve para descarga. Portanto, podemos concluir que a descarga completa do capacitor ocorre em 5 vezes a constante de tempo, como a gente deu aqui. Lembra-se, né? O tempo de carga era 5RC. Tempo de descarga, 5RC. A curva que estamos vendo aí mostra o comportamento da tensão durante o tempo de descarga do capacitor. Então, inicialmente, nós tínhamos um valor alto. O capacitor estava carregado com 10 volts, né? Como mostramos aqui. Fechamos o circuito, iniciou-se o processo de descarga. Corrente máxima, né? E a tensão no capacitor alta. A tensão vai diminuindo, porque os elétrons da armadura inferior, através do resistor,
foram para a armadura superior, vai diminuindo, diminuindo, até que chegamos nesse ponto aqui, né? Ó, capacitor completamente descarregado. Aí não temos mais corrente circulando pelo circuito. E a tensão entre as armaduras do capacitor, 0 volt, como estamos vendo aqui na nossa curva. Quando você bota um capacitor para descarregar, ele está com a sua tensão máxima. Com o decorrer do tempo, a tensão vai diminuindo até chegar em 0. Agora há pouco mostrei para vocês os símbolos dos capacitores, né? E disse que existem alguns tipos diferentes de capacitores. Esses tipos de capacitores são classificados quanto ao tipo de dielétrico ou de acordo com o material utilizado na fabricação das armaduras. Cada um possui suas características particulares, cada tipo sendo mais apropriado para um determinado tipo de aplicação. Entre os principais tipos, podemos destacar os seguintes: os capacitores cerâmicos, os capacitores de filme plástico, os eletrolíticos, os capacitores de tântalo, temos capacitores variáveis, ajustáveis e o tal do supercapacitor. Capacitor cerâmico é um dos tipos mais comuns de capacitores em uso. O nome indica o material com o qual seu dielétrico é construído, a cerâmica. Esses capacitores são, no geral, de pequenas dimensões físicas e capacitância de valor baixo, geralmente menor do que 10 micro. São encontrados nos formatos SMD e THT. SMD, pessoal, significa Surface Mounted Device. São dispositivos de montagem em superfície. São os componentes eletrônicos bem minúsculos, são bem mais atuais, onde eles são soldados diretamente na placa, sem a necessidade de furos. Eles não possuem aqueles terminais que você tem que inserir nos furos e soldar no outro lado da placa. Já o THT, que significa Through Hole Technology, é uma tecnologia de furos de passagem, assim, na tradução ao pé da letra, né? São aqueles componentes mais tradicionais que possuem os terminais, normalmente os terminais redondos, né? Que para você soldar eles na placa de circuito impresso, você tem que ter os furos, né? Então você insere os terminais nesses furos e solda normalmente no lado oposto da placa. Tecnicamente, esses capacitores possuem corrente de fuga muito baixas e menor resistência equivalente em série, além de um custo bastante baixo, ao menos em comparação com os capacitores eletrolíticos, tá certo? São muito empregados em aplicações de alta frequência e de áudio. Capacitores de filme plástico. Existem diversos tipos de capacitores que possuem, como o próprio nome sugere, um filme plástico empregado como dielétrico. Esse filme plástico pode ser constituído por materiais como o poliéster, polipropileno, policarbonato ou o poliestireno. Muitas vezes fica até difícil, de posse de um desses capacitores, distinguirmos com segurança qual o tipo desse capacitor. Alguns tipos possuem invólucros muito parecidos, e se for imprescindível essa informação, devemos recorrer aos manuais do fabricante. Um dos tipos desses capacitores classificados como de filme plástico é o que estamos vendo aqui na tela, o capacitor de poliéster. Ele é o mais comum dos capacitores de filme plástico, com uma constante dielétrica bastante elevada, a qual permite obter uma alta capacitância em um pequeno volume. Ele é amplamente empregado em aplicações de corrente contínua. Um problema típico é que as camadas de filme enroladas podem acabar gerando indutância parasita, o que pode afetar determinados tipos de circuitos. É frequentemente empregado como capacitor de bypass, mas geralmente não é empregado em aplicações de alta corrente. Outro tipo desses capacitores de filme plástico é o capacitor de policarbonato, como a gente está vendo aí. Esse tipo possui grande estabilidade térmica e pode ser utilizado na construção de filtros e circuitos de temporização
de frequência fixa. Porém, é difícil de ser encontrado atualmente, sendo muitas vezes substituído por capacitores de polipropileno. São geralmente empregados em aplicações que demandam capacitores de precisão, em circuitos como filtros, temporizadores e aplicações de acoplamento. Um outro tipo é esse capacitor de polipropileno. Esse tipo é muito vulnerável ao calor, suportando tipicamente um máximo de 85 graus Celsius, além de ser menos estável termicamente que os capacitores de policarbonato. Porém, eles conseguem operar com alta potência em frequências elevadas, sendo muito empregados em circuitos de combinação de alto-falantes e em fontes de alimentação comutadas. Capacitor de poliestireno. Os capacitores de poliestireno são empregados em um número reduzido de aplicações hoje em dia. Uma das principais aplicações desse tipo de capacitor atualmente é na construção de equipamentos de áudio. Esses capacitores possuem alto nível de isolamento, baixa corrente de fuga, baixa absorção pelo dielétrico, estabilidade térmica muito boa e baixo nível de distorção de sinal. Por conta disso, podem substituir capacitores cerâmicos com frequência. Porém, esses capacitores de poliestireno possuem algumas desvantagens sérias, como não serem resistentes ao calor, eles derretem com facilidade, e não serem passíveis de construção no formato SMD, além de serem difíceis de encontrar no mercado. Muito bem, pessoal, falamos do capacitor cerâmico, dos capacitores de filme de plástico. Vamos falar um pouquinho agora desse capacitor eletrolítico. Esses capacitores eletrolíticos são muito populares porque podem concentrar grandes valores de capacitância em um volume relativamente pequeno. Se eles são encontrados em valores que variam de 1 microfarad ou um pouco menos, até aproximadamente 1 milifarad ou um pouquinho mais. Além disso, podem suportar tensões relativamente elevadas. No geral, os capacitores eletrolíticos são polarizados, ou seja, eles possuem um terminal positivo e um terminal negativo, e essa polaridade deve ser respeitada para evitar danos ao componente. Não sei se dá para perceber aqui na foto, mas ele tem uma faixinha mais clara aqui onde tem uma indicação de um sinal de menos. O que ele está indicando que esse terminal aqui mais próximo é o terminal negativo. Outra coisa, quando ele é novo, o terminal negativo sempre será o terminal mais curto, tá legal? Mas é necessária a indicação no seu corpo, né? Porque vai que alguém já cortou isso aqui, já utilizou esse capacitor, a gente está reaproveitando, não é isso? Ainda assim, pessoal, existem alguns capacitores eletrolíticos que não são polarizados, mas esses são um pouco mais raros, mais difíceis de serem encontrados, tá bom? Eletrolítico significa que o dielétrico desse tipo de capacitor consiste em uma fita de papel embebida em um material eletrolítico, intercalada com um filme fino de alumínio, no qual é depositada uma camada de óxido de alumínio. E então ela é enrolado em um componente, tipo um rocambole, assim, né, no formato cilíndrico. Um eletrólito é um líquido ou gel, né, que contém uma alta concentração de íons. Um problema típico desses capacitores, pessoal, é a corrente de fuga, que pode ser considerável para algumas aplicações, chegando a alguns nanoampere. Isso impede que esses capacitores sejam empregados para armazenamento de energia. Por que isso? Como ele tem essa corrente de fuga, pessoal, ele não consegue manter a sua carga por muito tempo, tá? Ele vai se descarregando sozinho. E esse tempo que ele consegue armazenar carga não é longo não, tá? As principais aplicações do capacitor eletrolítico são na filtragem de fontes, filtros de baixa frequência para equipamentos de áudio e em temporizadores. Em temporizadores são bastante utilizados. Os capacitores mais atuais, mais moderninhos, eles vêm com uma proteção para evitar danos mais sérios, né?
Quer dizer, danificar ele vai, se você ligar ele invertido, ligar com polaridade invertida, ele vai se danificar. Mas os capacitores mais antigos, isso aqui é uma caneca de alumínio hermeticamente fechada, então a explosão era muito forte, porque quando você liga invertido, ele forma gases lá no interior e acaba explodindo. Era uma bombinha. Os mais moderninhos, eles colocaram aqui uma proteção, tá vendo? Ó, tem uma parte aqui que é mais sensível, normalmente na parte de cima mesmo do invólucro. Então, se acontecer algum problema com esse cara aqui, a formação de gases, essa parte aqui se rompe com mais facilidade. E não acontece aquela explosão, tá? Ele estufa isso aqui e solta lá, ó, espere os gases e pronto. Mas quando isso acontecer, saiba que o seu capacitor já foi para o espaço, né? Outra coisa, pessoal, a gente encontra esse capacitor com dois tipos de encapsulamento. Esse aqui, né, que a gente está mostrando para vocês, onde os terminais saem de uma extremidade, né, do invólucro aqui, do encapsulamento. Esse tipo de encapsulamento é chamado de encapsulamento radial. Mas ele pode vir também nesse outro tipo de encapsulamento, tá vendo? Um terminal de cada lado. Esse tipo de encapsulamento aqui é chamado de axial. Veja que nesse aqui dá para a gente perceber melhor a indicação do terminal negativo, né? Aí você fala, mas professor, essa faixa aqui, ó, com sinal de negativo, está indo aqui, ó, de ponta a ponta, né? Até as duas extremidades. Qual deles é o negativo? Observe que no próprio desenho aqui, ó, tem uma espécie de uma seta, né? Essa seta está indicando que esse terminal aqui é o negativo. Consequentemente, o outro é o positivo. Temos aqui o capacitor de tântalo. Os capacitores de tântalo são uma variante dos capacitores eletrolíticos. São construídos com o emprego do metal tântalo na forma de um composto denominado pentóxido de tântalo, o qual age como um anodo coberto por uma camada de óxido que age como dielétrico, envolvido por um cátodo condutivo. Com o emprego de tântalo, é possível fazer o dielétrico como uma camada muito fina, o que resulta em alta capacitância por unidade de volume do componente. Além disso, esse tipo de capacitor também possui características de frequência e estabilidade superiores em relação a outros tipos de capacitores. No geral, os capacitores de tântalo são polarizados, sob pena de danos permanentes no dispositivo. Eles são muito empregados na construção de placas lógicas e fontes de alimentação de notebooks, em smartphones, na indústria automotiva, nas indústrias militar e médica e em muitas outras aplicações. Suas tensões de operação variam entre cerca de 2 volts até cerca de 500 volts e possui ESR. ESR é resistência em série equivalente, cerca de 10 vezes menor que a dos capacitores eletrolíticos comuns, permitindo assim maior passagem de corrente com menor geração de calor. Curiosidade, pessoal. O Brasil é um dos maiores produtores mundiais do metal tântalo. A propósito, o tântalo é o elemento 73 na tabela periódica, tá? E o tântalo aparece como um subproduto da mineração do nióbio. Muito bem, chegamos ao supercapacitor. Um supercapacitor, ele também é chamado de ultracapacitor, tá, pessoal? É um tipo de capacitor que permite armazenar uma quantidade muito grande de cargas elétricas. Eles diferem dos outros tipos de capacitores, pois em vez de possuírem um dielétrico convencional, utilizam mecanismos diferentes para armazenar a energia: capacitância em dupla camada e pseudocapacitância. A capacitância em dupla camada é uma propriedade eletrostática, ao passo que a pseudocapacitância é eletroquímica, de modo que esse tipo de capacitor combina o funcionamento de um capacitor comum com o de uma bateria. Com esses capacitores, é possível alcançar capacitâncias da ordem de 12.000 farads ou mais, o que é um valor absurdo, não é isso?
Basta lembrarmos que a capacitância do planeta Terra é de pouco mais de 700 microfarad, só para efeito de comparação. Além disso, eles não se prestam muito bem ao armazenamento de tensões elevadas. Esse problema pode ser ligeiramente resolvido, né? Associando-se vários capacitores em série, o que aumenta a tensão máxima suportada pelo conjunto, porém à custa da diminuição da capacitância total, né? A capacitância equivalente vai ser bem menor, né? Porém, eles possuem uma grande vantagem em relação a uma bateria convencional. Sua capacidade de fornecer corrente pode ser dezenas de vezes maior, excelente para aplicações que necessitem de pulsos de alta corrente. Pessoal, a gente vai ter aí no laboratório, como exemplo de equipamentos que a gente tem aí que usam supercapacitores, né? E conseguem manter a energia armazenada nele por um grande tempo. A gente vai usar aí no final do nosso curso uns CLPs da Siemens aí, o que mantém a memória, né? Memória de trabalho dele, a memória RAM, é um supercapacitor. E vocês vão ver que nós vamos pegar esses CLPs para usarmos, e esse CLP só foi usado com a turma anterior, há um ano atrás. E vocês vão perceber que o programa deixado lá nesse CLP pelo último que utilizou vai estar lá intacto. Isso significa que esse supercapacitor ficou lá mantendo a memória desse CLP ativo durante um ano. Então, realmente, eles têm uma capacidade de armazenamento muito grande e durável, né? Capacitor variável. Esse é um tipo de capacitor que permite obter vários valores de capacitância de forma ajustável. Um capacitor variável permite ajustar o valor da capacitância da mesma forma que um potenciômetro permite o ajuste do valor de sua resistência. Eles foram muito empregados em circuitos de sintonia no passado. Hoje em dia são quase todos digitais, né? Mas ainda encontram aplicação em alguns nichos específicos. Atualmente ainda são empregados em equipamentos de soldagem, ferramentas cirúrgicas e odontológicas e em equipamentos de radioamador, entre outros. Normalmente possuem valor de capacitância baixo, tá pessoal? A faixa de ajuste de capacitância não é tão extensa assim. Muito bem, dessa forma mostramos aqui para vocês vários tipos de capacitores, né? Uma coisa que a gente não falou, e não vamos aqui falar sobre isso, senão o nosso vídeo ficaria muito extenso, né? Mas veremos detalhadamente no laboratório e na nossa apostila, exploro bastante esse assunto, né? Uma vez que aqui temos o intuito apenas de mostrar de uma forma geral os capacitores. O que é, como funciona, para que serve e os tipos de capacitores, né? Pessoal, eu estou falando da identificação dos capacitores. Os capacitores usam uma grande variedade de códigos para descrever suas características, tais como o valor da capacitância, tolerância e tensão de trabalho. Os capacitores pequenos são mais difíceis de serem lidos, devido ao espaço limitado disponível para impressão dessas características, né? É um tanto quanto controversa a forma como os fabricantes identificam seus capacitores, quanto ao valor de capacitância, tensão e tolerância. Não existe um padrão, uma forma que vale para todos. Naqueles em que seu corpo é volumoso, normalmente as informações são mais claras, devido à existência de espaço em seus invólucros para essas informações. Mas nos menorzinhos, essas informações são por código e existem diversas formas de codificação usadas pelos fabricantes. Então, olha só, um capacitor de tamanho mais elevado, o corpo dele é um pouco maior, então tem espaço para o fabricante escrever várias coisas, né? Ele dá aqui a capacitância, o valor de tensão, por exemplo, aqui ó, no capacitor de tântalo também, ele está dando
capacitância, valor de tensão, indicando qual é o terminal positivo. Aqui no eletrolítico, a mesma coisa, né? O valor da capacitância, a tensão, a polaridade, né, dos terminais. Tem espaço no corpo, né, para o fabricante colocar essas informações. O que pega são nos menores, né? Tem o corpo pequenininho. Essas informações vêm aqui através de códigos. Nós vamos falar direitinho, então, como eu disse, lá no laboratório sobre isso aí, tá? E na nossa apostila está bem explicadinho. Olha um outro exemplo aqui, ó. É simplesmente um código, né? E esses códigos vão fornecer para a gente essas informações de que a gente necessita. Mas vocês vão ver que é meio bagunçado esse negócio, tá? Não existe um padrão, mas a gente se adapta com isso facilmente, tá bom? Então é isso, pessoal. Nos falamos no próximo vídeo sobre um novo assunto. Até lá, então.